Olá, vamos embora da sequência nos nossos estudos das odds e também dos diferentes tipos de mercados possíveis para você apostar na tvbet.com. A primeira opção é o resultado final ou match. Odds são exatamente o resultado da partida, como por exemplo o que vimos na aula passada. Tem o favorito com a menor odd, a zebra com a odd maior e o empate cuja odd depende de como o mercado avalia aquela partida. Time A ou empate, a odd está aí de 1.10, já que é muito provável que isso aconteça e o time A é favorito, então de acordo com o mercado, né? Time A ou time B, se um deles ganhar, tá de 1.19, ou seja, essa odd é jogada para baixo por conta do favoritismo do time A para vencer. Empate ou time B tá com uma odd um pouco acima, né? Já que o time B aí é apontado como a zebra nessa partida segundo o mercado. Esses são os principais mercados. Ainda tem o mercado de gols, que é muito popular. Sabe por quê? Porque nesse mercado não importa quem faz o gol. Aqui é importante é o número total de gols na partida. E aí, nesse caso, se o jogo tiver muito disputado, pressão dos dois lados, pode ser uma boa ideia você entrar no mercado de gols, porque qualquer um dos times pode marcar. E aqui não tem preferência. O importante é ter gol. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu encaro uma odd, por exemplo, de 1.89 para mais de 2.5 gols. E o jogo terminou 2-0, 1-1, 1-0. Eu perdi a aposta, porque não saiu mais de 2.5 gols. Mas como assim 2.5 gols, né? 2 gols e meios. Mais de 2.5 é no mínimo 3 gols na partida. Então, caso o time A ganhe por 2-1 ou o time B consiga um empate aí de 2-2, você nesse caso vai ter lucro. Não importa o resultado final e nem quem ganhou. Se sair 3-2, 4-0, qualquer um dos resultados acima de 2.5, você vai se dar bem. Esse é o mercado de gols. E se liga, quando você entra no mercado de gols, antes da partida começar, vai estar contra o tempo. Ou seja, com o jogo do 0-0 e o tempo passando sem gols, então a probabilidade de sair gols diminui à medida que o tempo para o fim da partida também diminui. Então eu vou perdendo dinheiro com o tempo passando. E a minha odd, nesse caso, ela vai se desvalorizando e mudando. Eu posso acabar, por exemplo, ficando contra o mercado e ficando na atenção. Mas se você tiver um método bem estruturado, bem definido, você dificilmente vai se sentir mal. Então, over ou mais significa que o resultado esperado é acima de um determinado número de gols. Já o under ou menos significa que você espera menos de 2.6 gols. No caso, se for 1-0 para qualquer time ou 1-1, você vai ter green nessa aposta. Se o jogo tem poucos gols, você bota dinheiro no bolso. Nesse caso, você está a favor do time, porque você quer que o jogo acabe o mais rápido possível, saindo poucos gols. Você entrou aí no under de 2,5, menos de 2.5 gols, né? Conforme o tempo vai passando, a sua odd vai valorizando, porque o jogo está acabando. Então, se o jogo está se encaminhando para o fim com poucos gols, você vai garantindo o seu green. E green é dinheiro no bolso. Outra opção é o mercado handicap asiático. E o que significa isso? Depois eu posso explicar um pouquinho melhor, mas eu vou resumir aqui bem rapidinho. O handicap asiático, ele significa uma vantagem ou desvantagem. Por exemplo, nesse caso, o time A é apontado como um super favorito. Então ele tá com a odd ali, ó, bem baixinha de 1.40. Então, se eu quero entrar a favor do time A, mas com uma odd um pouco melhor do que a de 1.4, eu posso entrar, por exemplo, nesse handicap de menos 1,5. Significa que o time A, ao fim do jogo, vai contar com uma desvantagem. Ele precisa ganhar o jogo por mais de 1,5 gols de diferença, ou seja, ganhar no mínimo de 2-0. Porque o fim do jogo, eu vou tirar menos 1,5 gol do time A. A ideia é que mesmo assim, ele ainda continue ganhando o jogo com 0,5 gols, sendo vitorioso, portanto, e me garantindo o meu green, consequentemente, com dinheiro no bolso. O nome disso é handicap, vantagem ou desvantagem. Vamos dizer que você não acredita realmente que o time B vai ganhar, mas você acha, de acordo com a sua leitura, com o seu método, que o time A também não vai ganhar aí por mais de 2 gols de diferença. Vai ganhar por no máximo 1 gol.
Isso porque o time não vem jogando muito bem, tem muitos titulares de fora, um jogador a menos. Então você pode entrar no handicap asiático a favor do time B. De repente, por exemplo, esse aqui, o time B com mais 1,5 gols, tá? Isso quer dizer que no final do jogo, você vai dar mais 1,5 pro time B. Aí se o time A ganhar a partida por 1-0, você vai dar mais 1,5 para o time B de vantagem e no fim o próprio time B estaria ganhando o jogo por 0,5 gol a 0. Até mesmo se por acaso o time B realmente ganhar o jogo por 1-0, você vai ter a vantagem de 1,5 gol e no caso ele venceria o jogo por 2,5 a 0. E aí você sai vitorioso da mesma forma. No caso, o handicap aqui ele não tem pelo empate, percebe? Mas no caso da odd 0, que a gente chama aí de draw no bet, é o famoso DNB. Se for optar por uma dessa odd 0, significa que se empatar, não vai haver vantagem ou desvantagem. Mas se o jogo terminar empatado, a casa de aposta vai devolver o seu dinheiro. Então você acaba correndo menos riscos também. Vamos supor que você entrou aí numa odd no time B mais 1. E aí, ao final do jogo, a partida terminou 1-0 para o time A. Você deu vantagem de mais 1 para o time B. Então, o resultado fica 1-1. Nesse caso, termina empate e a casa devolve seu dinheiro. Existe uma dúvida recorrente nesse caso que as pessoas acham que vão enganar o mercado. Saiba, gente, sempre o handicap ele é calculado a partir do momento em que você entra na aposta. No caso, não importa o resultado do jogo, caso você entre com o jogo em andamento, entendeu? Pode até estar 1-0, 3-0. No momento que você entra no handicap, você tem que considerar a partida como 0-0 e esquecer o resultado do momento, entendeu? E daqui você deve sim escolher qual a vantagem ou desvantagem você quer apostar. Por exemplo, você pegou o handicap do time B mais 1, com um jogo em andamento de 1-0, né? Nesse caso, do time B. Aí, imagine então que o jogo tá 0-0 e se o time A fizer um gol, a sua aposta ela vai ser devolvida. Além disso, existe também um mercado de ambas marcam. Isso significa que sim, os dois times vão marcar gols na partida ou não. Apenas um time vai marcar gol na partida ou nenhum deles vai marcar. Ou seja, nesse exemplo, temos a odd de 2,19 para sim, ambos marcam, e não 1,69, apenas um ou nenhum marca. Então, o mercado está te dizendo que ele entende que o time B não vai marcar gols, porque ele já sinalizou que o time A vai ganhar. O mercado já precificou os gols com uma boa probabilidade, mas precificou o ambas marcam com uma possibilidade alta de não acontecer. Mais de 50% de não acontecer. Então, qual time que o mercado acha que vai marcar? O time B, já que os dados apontam aí o time A como favorito. Outro mercado é o correct score, ou placar exato, que é exatamente isso. Você tem que acertar o placar exato para um determinado time ou empate. Geralmente são odds muito altas, né? Mas aí é um pouco mais difícil apostar e desenvolver um método para esse mercado. Mercado de escanteios agora, né? Tem gente que é apaixonada nesse mercado de escanteio. Geralmente esse mercado ele só abre com o jogo em andamento. Por aqui tem mais de e menos de, então quer dizer que você pode apostar também no número total de escanteios. Então você tem que acompanhar quantos escanteios já tem no jogo no momento da sua aposta. Um jogo, por exemplo, só teve 2 escanteios com 40 minutos no segundo tempo. Então não temos tanta tendência de ter escanteio nesse jogo. Daí você tem que avaliar se vale a pena entrar aqui. Tipo aqui, numa odd de 1,75 para mais 2,5 escanteios, tá? Estamos nos minutos finais da partida, com o time perdendo de apenas 1 gol de diferença. Se esse time tá pressionando muito para tentar o empate, atacando, chutando a gol, pode ser, sim, uma aposta de valor. Porque no caso, a gente só precisa de mais um escanteio para dar green. Aqui chegamos no over limite, ou seja, aqui se sair só mais um escanteio, você vai sair vitorioso. Então, ó, sempre que você vir nos grupos por aí over limit, isso quer dizer que você vai apostar em mais de X ou X de escanteio. Veja aí, mais um caso, por exemplo, o Arsenal ele já está desclassificado porque ele perdeu o jogo por mais de 2 gols e mesmo que empate, essa parte aí faltando 5 minutos de acréscimos, ele ainda está desclassificado.
Então é provável que o jogo ele esteja o quê? Morno. Apenas o quê? Tocando bola um pro outro. Eu não tô nem assistindo o jogo, eu nem vi as estatísticas, mas eu imagino que essa aposta, um over limit de gols, não seja uma aposta de valor. Temos então o mercado de cartões também, que esse mercado de cartões é para apostar em quantos ou quais cartões, amarelo ou vermelho, um determinado time vai levar na partida. Tem também o mercado de jogador. Geralmente esse mercado, ele só é aberto em times grandes, tá? Em times menores não rola muito não. Mas é basicamente um mercado onde você aposta em determinado jogador que ele vai fazer gol em qualquer hora da partida. Eu acho que a gente já falou aí dos principais mercados. Falamos de match da odd, de handicap, falamos de gols, de escanteios. Bom, é isso. Eu sugiro aí que você revise bem todo esse conteúdo conversado até aqui, porque são muitos detalhes e cada um deles é muito importante para você que quer se tornar, de repente, um expert aí nas apostas. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco dos diferentes tipos de mercado e depois a gente retorna para dar uma próxima aula estilo essa daqui.